mais um clássico pela frente, mas com um time bem diferente. O Náutico propõe um jogo bem diferente da maneira que o Sport joga também. Como que vem esse Santa Cruz, principalmente assim, com o desfalque do Thiaguinho? É verdade que ele não entrou de titular, mas entrou bem. Como é que você pretende que esse Santa Cruz chegue para jogar contra o Náutico? Obrigada. Boa tarde mais uma vez a você, a todos. Olha, são dois jogos bem distintos, bem diferentes, né? O que nós tivemos contra o nosso adversário, o Sport, e agora o que nós vamos ter frente ao Náutico. Nós tivemos uma semana aí para tentar trabalharmos algumas situações, né, de criar outros mecanismos e dar oportunidade a outros atletas, devido ao pequeno grupo, assim, de não ter muitas opções em determinadas posições. E quando você, às vezes, como foi naquele jogo passado contra o Sport, eu optei em não começar com o Thiaguinho, é porque a gente tem que pensar num todo o jogo, né? E até nas trocas, porque as trocas hoje representam 50% da equipe que inicia, sem ser o goleiro, é lógico, da equipe que inicia representa 50%. Então, você tem que tudo isso ter uma cautela, ter cuidado para analisar e para tomar as decisões. Porque hoje no nosso elenco, nós temos nessas posições de ataque poucas opções, e qualquer outro atleta que venha faltar, a gente às vezes até dá a parecer que a gente está fazendo uma improvisação, mas não é. É o fato de realmente a gente tentar usar aquilo que a gente tem de melhor e de podermos ter ao longo do processo, ao longo da partida, as condições de fazermos as trocas onde a equipe não venha a sofrer, não venha a deixar de render, e sim sempre continuar num crescimento. Boa tarde, Tomás. Boa tarde. Santa Cruz PR Pernambuco. A respeito do Thiaguinho, ele não vai jogar, tudo bem. O Claudinei já está em forma para entrar para essa partida? Você está 100%? O Claudinei é um atleta que chegou, já está trabalhando conosco, mas ele vem de um processo de fora do país, e ele mesmo colocou isso para nós aqui, né, da comissão técnica, que eram hábitos diferentes. Primeiro, o hábito alimentar, né, era diferente do que ele encontra aqui no Brasil, que encontrou aqui no Santa Cruz, que, aliás, é fabulosa, a alimentação aqui é espetacular, né? Tem que dar os parabéns às nossas cozinheiras, que a comida é top, né? E a gente sabe quanto ela é preciosa. Então ele sentiu um pouco isso da alimentação. E o outro fator que ele sentiu muito foi a academia, né? Então lá não tinha esse processo de academia, até que quando ele ia numa academia ele tinha que ir por iniciativa dele própria, né? Então há uma diferença. Então quando o atleta chega aqui, até ele passar por esse processo de novamente vir a fazer academia, de recuperar a massa, né, que ele tinha perdido quase 7 a 8 quilos da última vez que eu tinha visto ele em Concórdia. Então é uma perda muito considerável, né, e que a gente teve que, junto com a comissão técnica, o Tacão, começar a melhorar isso nele, né. Então um atleta que está dia a dia evoluindo, creio que ele já pode fazer parte no processo do jogo. Claro que se vai iniciar ou no decorrer do jogo, é importante que ele já está nesse processo aí de contribuir com o Santa Cruz aí conforme as necessidades. Boa tarde, Tamar. Boa tarde. O Santa vai para o segundo clássico em sequência na temporada, e o cenário que vai encontrar historicamente diante do Náutico é diferente do que era contra o Sport. Se contra o Sport o Santa não perdia, ele não vence o Náutico desde a tua última passagem em 2020 no Arruda. Eu queria que tu comentasse um pouco o que fazer para voltar esse caminho das vitórias, já que há um tabu contra o adversário. E o segundo ponto tu foste até Caruaru para assistir o jogo entre Náutico e Central. Central como um adversário direto para vocês pela Série D, e o Náutico teu adversário do jogo contra o Sábado. O que é que tu viu de mais importante para as equipes, e o que é que essa experiência de ter acompanhado os times em campo te ajudou para o planejamento para o jogo de sábado? Bem, a primeira colocação sua, né? Acho que esses tabus que existem no futebol, claro que eles são criados ao longo dos anos, né? Mas
cada jogo é uma realidade diferente, são situações diferentes do que anos anteriores, do que passou, né? Então a gente nós aqui temos que estar muito concentrados. Eu não, nesse momento, né, não posso estar lembrando do meu trabalho aqui há 4 anos atrás, né, quando a gente venceu os adversários, venceu os clássicos, né? Aquilo já faz parte do passado. Como eu falo, é bom para a numerologia, aos números. Isso é bom, a gente se alegra com o que lá atrás construiu. Mas agora é um novo ano, é um ano 2024, cenários diferentes, né? Realidades diferentes dos clubes. Então, agora é um momento diferente que a gente tem que ter, como sempre, respeito aos adversários, a manter a nossa humildade aqui no trabalho que a gente tem realizado no dia a dia. E sabemos que o caminho nosso é árduo, é longo, é para cima. Então, o caminho para cima você tem que ter cuidado, você tem que ter esforço, dedicação, para todo mundo subir junto, né? Então, temos um adversário difícil pela frente. Santa Cruz tem procurado no dia a dia aqui, nesse ótimo ambiente de trabalho que nós temos, a evolução, o crescimento, e nosso desejo é que a gente consiga colocar isso em prática, né, nesse clássico e buscar os 3 pontos que são fatores para nós importantíssimos, né, em busca daquilo que a gente quer. E quanto a ver aos adversários, coisas naturais, importantes para mim, são importantes para mim. Como eu já disse anteriormente, eu respeito todas as opiniões, né? A gente é o ser humano, eu tenho que respeitar sempre o ser humano, mas eu tenho o hábito de ver jogos. Um exemplo, ontem eu assisti o segundo tempo de Ercílio Luz e Avaí. O Ercílio Luz fez o segundo gol numa bola de escanteio aos 50 minutos do segundo tempo. Eu estava assistindo uma parte do jogo do nosso próximo adversário, do Porto, né, que estava jogando contra o Flamengo. Também tive a oportunidade de ver um jogo que passou, São Joséense contra o Cianorte, no Campeonato Paranaense, na primeira rodada, lá no campo do São Joséense, que estava chovendo. Então, é hábito ver jogos, você tem que ver jogos. Eu acho que é importante analisar jogos, ver os atletas, conhecer atletas. Então, isso é algo meu, né, gosto de fazer isso, acho que na minha profissão é importante, né? Então, não, independente de ser um adversário ou não, sempre que tiver alguma situação que ela seja, para mim, interessante, a gente vai estar assistindo, porque acho que isso, para mim, é muito importante e necessário. Itamar, boa tarde. Boa tarde. Itamar, foi uma semana bem complicada no futebol pernambucano, né? A gente veio de um clássico que exposto por violência nas ruas, a gente veio de trocas de jogos que mexeu muito com a imprensa, com todo o campeonato pernambucano. Uma semana para trabalhar para vocês, vindo do adversário uma vantagem para o Santo entrar em campo amanhã. Como é que está esse grupo do Santo? Como é que está a tua cabeça? Como é que está um clássico importante? Isso mexe de alguma forma nos vestiários para esse confronto importante contra o Náutico? Boa tarde. Eu vejo que primeiro eu acho que uma vantagem de adversário ter jogado quarta-feira e nós não, isso não é vantagem, porque qual é a vantagem que a gente teve de jogar a Copa do Nordeste, passar uma noite para lá sem dormir, quando a gente foi? A gente voltou com uma noite sem dormir também, porque a gente viajou de madrugada, chegamos aqui de manhã, e 2 dias depois a gente tinha jogo aqui já contra a equipe do Maguari, né? Então, poxa, se nós formos olhar assim, nós estávamos em desvantagem? Não, poxa, a gente fez o jogo que precisávamos fazer, conduzimos o descanso dos atletas e fomos para um jogo dificílimo contra a equipe do Maguari, aqui dentro de casa, numa estreia de campeonato pernambucano. Então, isso aí não traz vantagem ou desvantagem para alguém. Quanto a cancelamento do jogo, dessa rodada, isso é coisa que pertence à direção, acho que a direção sabe o porquê. Primeiro era a questão também do próprio estádio, né, que tudo aquilo que foi solicitado foi feito, então a gente se alegra com isso, né, de poder estarmos jogando no nosso estádio aqui, a gente fica feliz por isso. Mais uma vez ressaltando esse excelente trabalho que o seu Bruno Rodrigues tem feito com toda a direção de futebol, então a gente fica feliz por isso. E amanhã é um clássico, né, onde nós temos que ter toda a atenção, todo o cuidado e procurar fazer o nosso melhor aqui em busca desse resultado positivo aí, que é para nós é de suma importância para
para não somarmos mais 3 pontos, para a gente dar um passo a mais, né, em busca daquilo que a gente tanto tem sonhado aqui, que é voltar com o Santa Cruz para um cenário do futebol brasileiro. Itamar, restam 3 jogos em casa, e agora você vai ter o clássico, depois sai para jogar 2 fora, né? Então pode retornar ao Arruda já numa situação mais tranquila, a depender dos resultados, ou também já precisando dos resultados em casa nas rodadas restantes. O quanto que esse fator casa está sendo levado em consideração para esse jogo de amanhã? É bem verdade que a gente vai ter as 2 torcidas, mas o Santa Cruz venceu os 2 jogos que disputou no Arruda até então. Então, quanto que esse fator casa está sendo levado em consideração até pela sequência que vem pela frente? Olha, jogarmos aqui no Arruda com o apoio do nosso torcedor não é garantia de 3 pontos, mas a gente nos deixa muito felizes, alegres, porque é do lado do nosso torcedor que, sem dúvida, ele é o nosso 12º jogador. E esse estádio todo do Arruda, toda essa quadra, né, enorme aqui que é o estádio, ele foi um dia construído, foi colocado o primeiro tijolo, pensando exatamente nisso, na torcida, né? Então o estádio existe para o torcedor, o clube existe para o seu torcedor, e nós estarmos junto com o nosso torcedor, sem dúvida, é fundamental, né? E como eu disse, não é uma garantia de 3 pontos, mas é fundamental para a gente, para os atletas, traz essa energia muito positiva que vem das arquibancadas. E, claro, depois nós temos jogos dificílimos fora também. Nosso clube também vai ter que sair para viajar longe. Temos essa dificuldade também, vamos enfrentá-la, né? Mas viver um jogo de cada vez. Agora estamos todos aqui realmente concentrados nesse jogo de amanhã, que é o clássico. E depois, claro, depois a gente começar a pensar no nosso próximo adversário e como vai ser a logística de viagem, tudo, nós vamos estar aqui internamente organizando tudo isso. Itamar, no último jogo, o Rafael Pereira, que é capitão da equipe, um dos jogadores mais experientes, saiu do intervalo, achei que um desconforto, um desgaste. Eu queria saber como é que está a situação dele para o jogo de amanhã e para a questão dessas viagens. Se você pensa em começar a fazer um rodízio, quanto esses jogadores mais experientes podem sofrer um pouco mais com essa logística? Olha, o Rafael, no último jogo, frente ao Sport, realmente ele sentiu, né, ele nos falou isso ainda no decorrer do jogo, do primeiro tempo, ainda nós conseguimos levar, ele conseguiu levar até no intervalo, e é onde a gente teve que fazer a substituição. Essa semana, graças a Deus, ao excelente trabalho também do departamento médico, ele retornou aos trabalhos nos últimos dias e está pronto para o jogo, né? Então isso nos alegra, né? Que está à nossa disposição, já treinou conosco, com o grupo, isso é bom. A gente não gosta de ver ninguém fora, né? Ter todo mundo à disposição. E agora, na sequência de jogos, como eu penso um jogo a cada vez ao final de cada jogo, ao início de uma nova semana, eu sempre tenho reuniões, né, com a comissão técnica, o departamento médico, e aí é avaliado caso a caso, atleta a atleta, é conversado com os atletas e também com a parte aqui da preparação física. Eu sou muito de ouvir, né, de escutar o relatório dos atletas, escutar aquilo que a preparação física me passa, né, e aí em cima dessas conversas, dos dados que a gente tem que tomar decisões. Às vezes não é aquela que eu gostaria, né, mas é a necessária para que a gente possa manter o grupo. Então, às vezes, isso é possível, às vezes pode acontecer por essas circunstâncias que eu acabei de lhe colocar.